Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 19 de outubro, mais um fechamento aqui do índice. Se acomode aí no seu sofá, na sua cadeira, que eu vou trazer muita coisa legal aqui para vocês hoje. Então, antes da gente começar, se inscreve aí no canal, não se esquece de se inscrever, ative as notificações e também já deixe seu like para contribuir aí com o desenvolvimento do canal, levar esse vídeo mais pra frente, levar esse conhecimento para mais pessoas, beleza? E se você não faz parte ainda do Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição, um link do grupo de estudos, certo? Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Winfoot, diário aqui. Né? Como a gente havia comentado aí, consolidação, então o normal é que essa região aqui ela seja uma região aí de ofertas, né? Uma região aí de onde os vendedores, né, colocam mais oferta e os compradores passam a sair, né? Então essa é a psicologia aí por trás da consolidação. Os compradores compram aqui, né, quando é definido, ela já está bem definida, né? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. O mercado visita esse ponto, deixa um candle de força, né, lá dos gráficos menores até se formar o candle diário, os compradores começam a comprar aqui. Quando chega perto, né, desse patamar aqui no terço superior da consolidação, existe uma certa realização dos compradores que compraram aqui. Então, consequentemente, eles estão vendendo aqui em cima, certo? E os vendedores também passam a fazer vendas a descoberto aqui com pretensão de chegar até essas regiões aqui de mínimas. O meio da consolidação é uma região aí para a gente se atentar, né? O meio aqui da consolidação é uma região aqui para a gente se atentar, certo? Porque aqui é uma área de ninguém. Essa parte central aqui, onde fica aqueles três níveis de Fibo, 61, 50, 38, ela é uma parte onde é a região de ninguém. Aqui não existe uma força dominante. Então, o certo, o correto é você se posicionar aqui em cima ou se posicionar aqui embaixo, né? Partindo do ponto gráfico, né, a gente estava um pouco otimista aí com esse rompimento, mas só se o mercado confirmasse, né? E hoje ele confirmou o quê? Confirmou que o cenário é muito mais lateral do que tendência, né? Se ele tivesse hoje aqui deixado uma barra aqui pra gente, saindo dessa região, uma barra de força compradora, já a história já seria outra. Aí seria sim um fundo duplo, talvez, para executar proporções dessa primeira movimentação. Foi a primeira movimentação dos compradores, depois um leve fundo mais alto, aqui para cima. Mas não, né? Ontem fez o que? Deixou uma barra externa, né? Uma barra externa ela tem uma dificuldade para a gente fazer uma interpretação dela, e depende muito mais do contexto. Tá? Quando a barra externa ela aparece dentro de uma tendência bem definida, deixa eu ver se eu vejo uma aqui. É até difícil de localizar às vezes uma barra externa. Talvez essa daqui, tá? Só que aqui a gente tem bastante barra se sobrepondo, né? O que seria interessante aqui para os compradores realizar uma compra nesse fundo, porque nada mais é do que uma lateralização aqui. Então aqui entra compras novamente, tá? Mas quando a gente tem uma tendência muito forte, tá? Uma tendência muito forte aqui, deixa eu talvez aqui para trás, tá? Tem aqui uma situação de barra externa. Difícil, gente, quando a gente quer um exemplo e não encontra o exemplo. Aqui é uma barra externa, tá? Aqui é uma barra externa, mas ainda estava se sobrepondo à barra anterior, né? Não tem um corpo tão altista assim. Mas vamos exemplificar aqui desenhando no gráfico, né? Desenhando aqui na parte branca do gráfico. A gente tem uma tendência aqui de alta, tá? Vamos supor que você é um institucional, né? E o mercado ele marca aqui, por exemplo, um candle preto, dessa forma, assim, talvez um corpo até maior, tá? Aqui para cima, como se fosse um martelo aqui, tá? Uma armadilha, um martelinho no topo, né? Como a gente aprende aí nos livros, que é um sinal aí de possível reversão, né? E aí você é um institucional e quando vê esse sinal aqui,
você força o mercado a perder essa mínima aqui, ó. A perder essa mínima, tá? Então a barra que está em formação, o que ela vai fazer? Ela vai perder a mínima, né? A barra abriu aqui, ó. O fechamento do candle está aqui, a barra abriu aqui. Ela está em formação, ela perde a mínima, né? Entra uma série de vendedores, principalmente pessoa física, né? E os que não estão instruídos ainda com o gráfico, não estão acostumados com esses sinais aí, né? Na verdade, eles estão acreditando ainda que esses sinais aí funcionam, né? Sem olhar o contexto, só olhando a barra aqui, o martelo, enfim, né? Então eles forçam o mercado para perder essa mínima, o mercado perde e na mesma barra ele retorna aqui para cima, né? Ou seja, é uma barra externa, né? O mercado ele entregou um movimento de baixa e entregou um movimento de alta. Isso durante a tendência, tá, gente? Durante a tendência, não durante lateralizações. Isso daqui é um sinal forte para alta, tá? Durante a tendência é um sinal forte para alta. E aí o mercado segue emboscando quem estava vendendo aqui, né? Quem estava vendendo abaixo desse candle, que foi uma barra ignorada por sinal. Então embosca os vendedores e aqui ele segue com o stop também dessa galera que estava aqui em cima, ó. E aí empurra o mercado para cima, né? Com o capital de todo esse pessoal aí, tá? Isso é muito comum, é uma armadilha. Eu acho que ontem aconteceu isso aqui no gráfico aqui do WinZ. Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso daqui, ó. Basicamente foi isso daqui, tá? Claro, não tínhamos uma forte tendência de alta, mas aqui já tinha o quê? Um fundo mais alto do que o fundo anterior. Ele já tinha marcado aqui um fundo mais alto, né? Mas é uma linha de tendência, né? Quando a linha de tendência ela está muito inclinada assim, ó, frequentemente ela vai ser quebrada, né? Com uma correção até a média e depois uma retomada dos preços, tá? Fica atento, né? Quando já cortou a média, quando vem aqui testar ela novamente, quebrou uma linha de tendência que é a primeira que ele forma, né? A primeira que ele forma, na verdade, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Foi a primeira linha de tendência que ele forma. E aí, né? Temos essa situação retornando aqui para o conceito aqui de armadilha aí que os institucionais colocam para o mercado. Perdemos essa mínima aqui, né? Porque assim, pessoa física não move o mercado, né? Quem move o mercado são os institucionais. Então, o mercado perde essa mínima e na mesma barra ele retorna e aciona o stop aqui do pessoal, tá? Ainda existe uma tentativa aqui de certos vendedores, talvez, acreditando numa linha de tendência que estava conectando esse ponto a esse ponto, né? Porque assim, linhas de tendência vão existir em qualquer dois pontos que vocês podem conectar, tá? Qualquer dois, esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto seria uma linha de retorno, esse ponto aqui com esse ponto aqui, certo? Então são vários pontos aí, várias situações que você pode conectar linhas de tendência, né? Mas não faz sentido manter elas plotadas no gráfico se elas não estão sendo respeitadas. Então, por exemplo, essa barra aqui, ela quebrou, né? Violou essa linha de tendência e deu continuidade, o que é mais importante, com uma barra aqui muito forte, né? Então, essa barra aqui, né, depois de quebrar essa linha de tendência, ela confirmou que o mercado, de fato, ele estava iniciando, né? Essa barra e essa barra, iniciando uma segunda perna de alta dessa movimentação aqui, entenderam? Agora, voltando lá para o gráfico diário, onde a gente tinha deixado aqui uma barra externa no dia de ontem, nesse contexto aqui, se os compradores, como é um contexto de lateralização, como que eu sei que é lateralização? Pelo contexto, né, dois fundos, um topo e mais um topo com dificuldade, e pelo contexto aqui
das últimas barras. Tá vendo que aqui a gente tem uma última barra dentro do corpo dessa barra, né? E essa barra aqui externa tá dentro do corpo dessa, que tá dentro do corpo da anterior, que já soltou pavio, que tá trabalhando nessa região aqui de preço, né? Que também aqui já foi uma região em que já aconteceu isso anteriormente. Olha essa barra externa aqui também, apesar de o sinal ser de baixa, né, dessa barra externa aqui, quando perderam a mínima, eles vieram abaixo. Então dessa vez perdemos a mínima, né? Abrimos na parte inferior, né? Nem no corpo da barra, abrimos aqui no 50% abaixo dessa barra aqui, externa, e viemos numa forte tendência de baixa, hoje. Então nesse contexto aqui, é difícil de interpretar, né? Você tem que interpretar mais o contexto. Aqui era o que? Contexto de lateralização, lateralidade, né, consolidação, e é uma região, uma zona em que havia possibilidade, se a gente não fechasse aqui em cima, onde os vendedores poderiam entrar e os compradores poderiam realizar, certo? Então muito bem. Agora nessa micro aula aí de leitura de barras, principalmente aí barras externas, que são mais difíceis de interpretar, né? Tem que sempre olhar o contexto. Na verdade, todas as barras você tem que olhar o contexto, né? Mas a barra externa é uma barra de sinal, para quem me pergunta, depende do contexto, né? Nesse contexto aqui, significa que não mudou nada, é uma lateralização no topo de outra lateralização, é uma lateralização pequena no topo de outra lateralização, né? Então, aqui no dia de ontem, ninguém teve controle, apesar do fechamento aqui ser positivo, né? O corpo é muito pequeno, então ninguém teve controle no dia. Em algum momento do dia os vendedores tiveram controle, em algum momento do dia os compradores tiveram controle. E no consenso geral, como Charles Dow dizia, que é o fechamento da barra, é o dado mais importante que a gente pode tomar. Então aqui ninguém teve controle, ninguém assumiu o controle. E hoje os vendedores tomaram o controle do mercado, tá? Se isso daqui vai se perpetuar ou se vai haver uma defesa nessa região aqui central da consolidação, que eu até inclusive achei que poderia existir hoje, até teve um movimentozinho lá de compra nessa região aqui central da consolidação dos 50%, mas depois pancada para baixo de novo, né? Se isso daqui vai se perpetuar e os compradores vai se perpetuar até o fundo, ou se os compradores vão defender esse ponto acreditando aqui num cenário, num possível pivô de alta, fazendo essa movimentação, uma retração profunda, para vir tentar romper isso daqui novamente, tá? A gente não sabe, a gente tem que aguardar os próximos capítulos. A situação estamos em suporte no gráfico semanal e a situação está ficando feia para o gráfico do Ibov, tá? Quando a gente coloca o semanal aqui, ó, tá ficando feia, a semana tá fechando feia novamente, tá vendo? Então já perdemos a mínima da semana passada, né? Para quem opera setups aí do Larry Williams, já tá dando outro aqui novamente, mas aí chegando muito perto desse suporte com essas sombras aqui inferiores, a gente pode ver aí os vendedores querendo realizar posições e talvez interesse comprador é o que a gente pensa que pode acontecer, né? Mas o mercado aí pode fazer quase tudo em pouco tempo. Isso se provou verdade aqui hoje, olha só essa movimentação que tivemos aqui no índice, né? A volatilidade aqui estava extremamente alta em duas barras, né? 5 minutos aqui, ó, praticamente 10 minutos de gráfico, tivemos quase 2.000 pontos aí de alta, tá? Insano, realmente insano. Então vamos aqui fazer a análise geral do dia. Então começamos aí com um rompimento para baixo, porque é um gap, né? Rompendo essa lateralização. Então tivemos esse rompimento, né, seguido por essas 3 barras fortíssimas, já entregando aí 1.600 pontos de queda, vindo visitar essa região aqui de suporte, né? Como é uma região de suporte, a gente fica atento para quê? Para possíveis movimentos de compra. Só que aqui, né, ele já fez isso antes, né? Aqui ele já fez isso, ó. Aqui ele já fez isso. Só que acontece aqui, o momento em que a gente abriu nessas 3 barras, ele é muito expressivo, né? Ele é diferente aqui do momento que abriu aqui, veio buscar o suporte. A gente teve uma pressão de venda aqui muito grande, crescente, ó, o volume crescente.
Chegou aqui nesse patamar, solta uma barra de sinal, a gente deve ignorar ela por enquanto, tá? Tem que pensar em quê? Em fazer uma segunda entrada, no segundo teste, nessa região aqui embaixo, tá? Se ele demonstrar uma barra de sinal. E ele vem fazer o teste, né? Mas como o momento aqui é muito forte, né? O que é o momento? É a pressão de venda, né? Propriamente dita. Então aqui ele se encontra em lateralização. Olha a vontade que as barras têm de subir, né? Os compradores estão aí com as mãos amarradas, estão com medo de comprar o mercado. Uma pequena barra aqui de venda, ó, uma barra de venda perto, né? Nem chegou a tocar aqui na média móvel exponencial de 9 períodos, já reverte o fechamento de quase todas essas barras aqui, ó. Né? O fechamento de todas essas barras aqui, na verdade, subiu em 5 barras, revertemos em uma, né? Chegamos na região de suporte, perdemos a mínima, né, que estava aqui, nova defesa, nova tentativa dos compradores, né? Talvez alguns compradores que compraram aqui tentam defender, né, esse ponto. E aí você vai comprar aqui, né? Eu até falei pro pessoal, essa barra aqui, ó, ela engana, tá? Nossa, fundo duplo, né? Após um clímax de venda, olha o tamanho do volume financeiro e assim por diante. Só que você define isso daqui como o quê? Antes de romper esse patamar aqui, ó. Antes de romper esse ponto aqui, isso daqui não é um fundo duplo. Isso daqui é uma lateralização. Você vai comprar aqui de cara com a média móvel de 20 períodos, né? Que era o quê? 10 e 15, né? De cara com a média móvel de 20 períodos que vem super descendente. O ideal é o que? Esperar o mercado. Você está pensando em compras aqui, tá? Diferente da situação aqui ontem, aqui, ó, diferente dessa situação, que ele deixou uma barra nessa mesma região, tá? Ele já estava entregando um movimento que não estava muito forte, chegou aqui, entrega um movimento com um amplo volume financeiro, né? Um amplo volume aqui, e aqui uma sequência de barras, certo? Nessa sequência de barras que ele entrega, ele já tinha entregado força antes, tá vendo? Ele já tinha entregado força antes. Então, um clímax sem continuidade, 3 barras aqui e uma barra interna que não consegue mais cair após tocar essa região. Aqui você tem pelo menos um scalp, né? Os vendedores, os compradores, eles estão sempre, os players do mercado de forma geral, eles estão sempre calculando para ver se o risco-retorno vale a pena. Ou seja, dessa mínima onde eu vou pôr meu stop, da barra interna, até a média móvel, eu tenho praticamente 1,5. Poxa, se o mercado entregar até o topo, até aqui, né? Eu tenho 2 vezes o meu risco que está nessa barra. Eu tenho isso daqui para cima ainda para caminhar, né? E aí o mercado passa a enxergar que vale a pena, né, fazer esse trade. E os vendedores, né? Por que acontece o clímax aqui, ó, de venda? Por que acontece o clímax de venda? Vocês já se perguntaram por que acontece o clímax? Ou a exaustão de movimento? Não existe nada comprovado, tá? Não, é fato isso. Mas existem alguns conceitos que graficamente a gente pode falar e analisar, né? Por que acontece os movimentos de exaustão e de clímax? Basicamente, acontecem os movimentos aqui de exaustão e de clímax, porque o mercado aqui, imagina, ele vem caindo. E aí temos compradores, né? Temos compradores. Quando o mercado frustra uma série de compradores, que nem ele fez aqui, ó. Tá vendo que aqui temos uma ampla barra, uma barra muito forte. E o mercado perde essa mínima. Os compradores, né? Que alguns que estavam comprando desde aqui e outros que compraram aqui, eles estopam tudo de uma vez, né? O comportamento da multidão, né? O ser humano, ele tem um comportamento muito parecido quando em conjunto, quando a gente analisa multidões, né? Individualmente, cada um é diferente, né? Em atitudes, mas quando a gente pega de forma uma grande quantidade de pessoas, existe um padrão, né? Por isso que os padrões se formam, por isso que as exaustões, os clímax se formam. Tá? Então aqui temos uma grande quantidade de compradores estopando o movimento, né? Quando eles não conseguem, rompeu essa máxima em falso e o mercado começa a vir abaixo. Os compradores passam a estopar e os vendedores, né, de última hora também passam a vender o mercado aqui, acreditando que o mercado vai mais longe. E aí o mercado, como que eu posso dizer?
Esses dois fatores eles vão se autoalimentando. Stops e vendedores de última hora, né, que não participaram ainda, que estão loucos para participar, né, e o mercado entrega um movimento de exaustão. A mesma coisa acontece, só que o oposto, né, dos conceitos aí no caso da compra, lá em cima, na exaustão, certo? Do movimento. Então, beleza. Agora voltando para cá. Então, assim, aqui era diferente, né? A gente tinha pelo menos um risco favorável, um retorno favorável. Aqui, você tem essa barra já de cara com a média móvel de 20 períodos, né? Então, é melhor o quê? Se está pensando em compras, melhor esperar o mercado testar isso daqui, romper, entregar uma sequência maior de barras, romper a lateralidade, né? Vamos dizer que aconteça isso daqui, ó. Chegou na média móvel, tenta romper, não consegue, deixa um pavio, mesmo que seja um corpo de baixa. A próxima barra rompeu, aí você vê uma sequência, beleza. Aí o mercado entrega um gift aqui ou alguma coisa que te dê esse cálculo positivo, né? Esse cálculo de risco-retorno e probabilidade ao seu favor, já que ele já rompeu uma lateralidade, de que ele vai testar novamente aqui e de que ele vai fechar talvez essa proporção aqui no gap, por exemplo, tá? Aí sim você tem um trade. Aqui você não tem trade nessa região aqui, tá? Você teria um trade em quê? Em venda. Se fosse um trader mais agressivo, né? Eu não quis vender aí. O movimento já estava bem esticado lá no 60, perdi uma baita de uma venda, ó. O mercado entrega essa movimentação. Os vendedores estão falando o quê? Poxa, uma barra pequena no topo da lateralização. Os profissionais já estão vendendo na próxima barra. Assim que essa barra fechar, eles já vão vender. Né? Alguns traders vão vender o quê? O fechamento da barra. Outros vão vender o quê? Perdendo a mínima, porque o stop aqui está vantajoso. Tem alvo no mínimo até a mínima do dia. Entenderam? Então eles estão sempre calculando esse risco-retorno. Pessoal, eu tinha parado aqui a gravação, pausado, né, e não voltei a gravar. Estava gravando já aqui e não tinha dado play. Voltando lá para os mesmos conceitos aqui, para o ponto que eu acredito que eu parei com vocês, tá? Aqui, então aqui, considerando o risco, né, considerando esse risco aqui, você teria uma venda, né? E feliz aquele que conseguiu pegar essa venda aqui, porque você tem uma parede de baixa, né? Você tem esse argumento desse momento muito forte, que por sinal isso daqui é uma barra elefante num tempo gráfico maior, por exemplo 15 minutos. O mercado ele não conseguiu retrair nem um terço, praticamente um terço dessa movimentação aqui da barra elefante, tá? Cerca de 38 aí, um terço dessa movimentação aqui, indicando fraqueza, porque é uma retração rasa. Ao encontrar aqui a média, né, próximo da abertura do mercado americano, o mercado entrou força de venda, perdendo essa mínima aqui, ou no próprio fechamento dessa barra, para quem vai vender dentro de lateralizações, vendia já aqui em cima. Você teria aqui a média de 20 períodos, teria espaço, né, para poder estopar o mercado aqui, colocaria o stop, por exemplo, um pouco mais afastado aqui em cima, cerca aí da metade do retângulo de cima em que ele estava trabalhando, seria um stop aí bem protegido, tá? E o mercado se desenvolveu, tá? Sem calor nenhum. Então projetaria aqui essa movimentação inicialmente. A partir daqui ele foi buscar essa região aqui de 100%, certo? Essa região aí de 100%, depois o mercado ele confirmou uma movimentação a mais, que seria essa movimentação daquela barra elefante que a gente tinha comentado, ó, 61.8 seria o primeiro alvo, região de parcial para quem vai conduzir aí um dia de tendência, visando aqui um alvo maior em 100%, tá? Que seria essa movimentação aqui da barra elefante. Aí o mercado acabou indo lá embaixo no 200%. E ele respeita muito bem, né? Mesmo esses FIBOs que a gente traça de risco, né? Que seria 100%, 200%, 300%. Por que ele respeita? Pelo mesmo fator que eu estava explicando agora há pouco. Os players estão sempre calculando. Se eles entraram aqui na barra elefante, ó, nessa barra aqui, né? Uma pessoa que opera 15 minutos, e ela projeta essa barra aqui para baixo, porque ela tem o stop dela aqui em cima, vendeu o fechamento já dessa barra, né? Momento muito forte até o suporte, indicando que possivelmente a gente poderia perder essa região para poder fazer o que? Dobrar isso daqui para baixo, né? Ó, isso daqui para baixo, ó. Essa movimentação aqui
a partir daqui. Até veio um pouco mais depois. Então, basicamente, um Fibo maior seria essa movimentação daqui até aqui, dobrando aqui para baixo, tá? Essa região de 100% com 200% dessa primeira barra aqui. Então, eles estão calculando que se eles estão arriscando essa proporção, eles querem realizar uma parcial no 100%, que é uma região que a gente percebe que faz uma retração um pouco mais significativa, até a média de 20 períodos do 15 minutos. E aí, nova pressão, baita de uma força vendedora aqui, até a região de 200%, tá? Então é isso. Lá nos 5 minutos, voltando aqui para os 5 minutos, né, eu até acreditei que aqui no 100%, né, dessa movimentação ia entregar um movimento um pouco mais forte, tá? Olhando a região que o preço parou, lá do gráfico diário, olhando também que o mercado ele veio de impulso, depois ele entregou 3 movimentos para baixo. Após essas 3 movimentações, que também foi dividida aqui na última perna, normalmente o mercado entrega uma correção mais complexa, e de fato ele entregou uma correção mais complexa. Só que é uma correção mais complexa, mas é rasa, ó. Ela não vai muito longe, ela é em formato aqui de canal, né? O mercado ele veio testar, ó, isso daqui é outras 3 puxadinhas até a média de 20 períodos, nova entrada dos vendedores, porque vale a pena o risco e o retorno. Estou falando bastante de risco e retorno porque foi um assunto bem comentado ontem lá no grupo, né? Como conduzir o trade. Basicamente, os traders estão sempre calculando isso. Existe a forma mais objetiva de você conduzir o trade, que seria através do seu risco. Então, você vai projetar aí 2 vezes o seu risco, 3 vezes o seu risco e ir protegendo o seu stop conforme o mercado for alcançando esses níveis, tá? De 200%, 300%. E tem a forma um pouco mais complexa que seria de analisar o contexto. Quando se desconfigura, você sai do trade. Por exemplo, eu entrei aqui, por exemplo, vendido, tá? E o mercado ele veio testar. Meu alvo estaria aqui nesse fundo, ó, aqui no fundo, tá? O mercado veio e entrega essa barra aqui, tá? A próxima barra é um doji também. Então aqui eu já estou atento e posso zerar o meu trade porque o mercado já se desconfigurou essa venda que eu fiz, né? O mercado ele entregou um movimento de baixa, tenta entregar uma mínima mais alta, não consegue, beleza. A próxima barra vem, um rompimento para baixo, falhou nesse rompimento dessa barra aqui, ó. Falhou no rompimento. E aí eu posso mover meu stop para cá ou já zerar o trade conforme ele tenha desconfigurado. Tá? Isso exige uma leitura melhor de contexto. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai estar dentro de movimentos maiores, se você tiver uma boa interpretação do contexto. E vai trazer o seu stop graficamente, né? Não vai ficar refém de números de 100%, 200%, 300%, que às vezes não está em regiões estratégicas do gráfico. Beleza? Então, muito bem. Aqui, como o mercado ele entrega essa barra, né, após essa movimentação, já tinha quebrado uma linha de tendência, isso é importante. Já tinha quebrado essa linha de tendência aqui, ó. Olha lá, o mercado já tinha quebrado uma vez, veio abaixo, né? Nova tentativa dos vendedores. Os compradores não deixaram a penetração novamente dessa linha. Nova tentativa, tentativa dos vendedores. O mercado aqui não consegue fechar abaixo, né? Muito perto desse fundo aqui, ó, desse fundo anterior. E deixa uma barra aí, um dojizinho. Não é uma barra forte, mas é uma barra que me proporciona um stop adequado, tá? Para a ponta compradora, uma operação bem agressiva. Diga-se de passagem, a entrada, neste caso aqui, estava no rompimento dessa máxima, tá? O mercado acionou, não andou por 3 barras, por 2 barras seguintes, e depois acabou andando aqui, se transformou até num triângulo e depois rompeu para cima, tá? Mas vejam que essa barra, ela entrega pra gente, ó, mais de 300%, eu acho que 300% ela entregou, tá? Deixa eu confirmar aqui. Daqui até aqui em cima, não, ela não chegou a entregar 300%, tá? Ela entregou 261,8, tá? Que seria essa movimentação aqui, de 161 até o 100%. Mais uma vez aqui para cima. Entregou 261,8. Nessa região a gente já tem um topo, né? Foi esse topo aqui, ó. Esse topo anterior antes desse movimento aqui que foi um pouco climático. Então é uma região já para pensar em fazer uma parcial. Você está aqui com um possível topo de canal. E essa barra aqui depois já desconfigura o trade, ó.
Então, na leitura de contexto, na condução de contexto, quem entrou aqui já sai fora porque o mercado está em quê? Em aspecto corretivo. Ele não está para um movimento como um movimento de pivô de alta em que ele vai entregar uma sequência de barras. Não. Essa barra me confirma, essa barra preta aqui, ela me confirma o quê? Que os vendedores não estão interpretando, os players do mercado não estão interpretando essa movimentação como um movimento de retorno, de reversão. Eles estão mais interpretando isso daqui como uma correção. Tá? E aí, nova entrada dos vendedores. Se a gente perde o canal, ó, reparem que a gente sobe essa quantidade aqui dentro do canal. Essa quantidade aqui dentro do canal, em média, tá? O mercado não é exato. E agora? Agora a gente executa proporções disso daqui, tá? Então, vou pegar aqui mais certo, tá? Para vocês. Ó, essa quantidade. Depois ele executou, pegando essa média aqui, mais ou menos essa quantidade aqui a partir desse suporte, tá? Nos fechamentos aqui, ó, foi essa quantidade. E depois ele executou uma proporção disso daqui, tá? Isso daqui é puramente price action, porque o mercado, antes dele sair de uma região de consolidação, o que ele faz? Ele executa os movimentos, né? Não é perfeito, mas ele executa. Aí vai até o topo da consolidação, volta, tal. Aí quando ele vai sair da consolidação, ele passa a perder força. Às vezes ele entrega um movimento menor, e depois um movimento menor ainda, e depois ele rompe. Mesma coisa funciona com o canal, né? Mesma coisa funciona com o canal. Se a gente coloca o canal mais ou menos dessa forma aqui, ó, até aqui em cima, e coloca um meio do canal, que seria os 50% do canal, é a região que ele para, tá? Se a gente pega esse quadradão que eu tracei aí e coloca um fibo nele, isso daí com o tempo vocês vão desenvolvendo com os olhos. Ó, é o 50%, tá? Ele executa 50 ou 61 ou às vezes 38 antes de sair da região de consolidação, porque esse canal aqui ele é mais para consolidação do que um canal realmente de alta. É uma bandeira de baixa, tá? Num tempo gráfico maior, você vai ver que isso daqui foi uma bandeira de baixa, tá? Uma bandeira, um movimento sem vontade, de continuidade, tá? Então, nova venda aqui. Para quem queria se posicionar, pensa, o mercado está em quê? Topos e fundos ascendentes. Será que ele vem somente até essa mínima? E se for somente até essa mínima, eu tenho um risco vantajoso a isso? Né? O mercado eu tenho um stop nesse topo aqui, a minha entrada foi aqui, o 100% ele está excedendo o fundo, né? O 100% ele está excedendo o fundo, mas para um dia que já está em tendência, lateralização, tendência, lateralização, tendência, lateralização, ele vai seguir o padrão novamente de lateralização e tendência. Aí vai cortar, vai levar o mercado a novos níveis. E olha essa linha de tendência como ela foi importante aqui novamente. Ó. Aí aqui sim, talvez a gente tenha uma reversão principal do mercado, tá? Em que ele já testou o fundo uma vez, foi numa nova mínima e entregou aqui um teste. Tá? E aí entra o fator notícia, não tem problema, mas o gráfico ele... Exato, em tique não, mas eu falo assim, em análise técnica, ele avisa. Tá? Por mais que seja uma notícia aí, entre aspas, inesperada, beleza? Então aqui a gente tinha mais um ponto aí para os vendedores, tá? E aí perceba que o mercado, a partir desse ponto que ele decidiu perder o canal corretivo, ele entrega mais uma, duas, três ondas para baixo. Temos as linhas aqui que dá para a gente brincar com elas, tá? Umas linhas assim... que o mercado entregou aqui um impulso seguido de mais um canal de baixa. Isso aqui é um padrão bem interessante do All Brooks, tá? E essa barra aqui, ó, ela avisa. Será que se a gente pegar e um trader agressivo que comprou essa barra aqui forte, ele tem alvo lá em cima? Tem, ó. Foi quase lá no 200%, não entregou o movimento de 200%. Talvez a gente tenha esse gap entre barras aqui, ó, um pouquinho antes. Poderia ter servido aqui de alvo para o mercado, tá? Esse topo aqui, que o mercado entregou em pavio. Então é isso, gente.
basicamente foi um impulso, também seguido aqui de um canal de baixa, depois um canal corretivo, um bear flag que eles falam, né, um termo em inglês. Eu não gosto de usar muitos esses termos que o Brooks usa nos livros, mas praticamente uma bandeira aqui de baixa para entregar novamente um movimento proporcional a esse primeiro movimento que ele dividiu, tá? Como assim dividiu? Um movimento que vem daqui, né, esse movimento vem daqui até aqui, ele vai executar proporções depois que executa a correção mais complexa, tá? Seria aí uma proporção disso daqui, nesse caso aqui aproximadamente 78. Então não use essas movimentações somente acreditando em níveis de Fibo. Vocês têm que olhar outras coisas, né? Olhar o comportamento das barras. Essa barra aqui claramente já indica que o mercado vai retornar. Já indica que o mercado vai retornar. A partir desse momento ele já entregou 3 puxadas de baixa e depois um canal, né? O mercado vai o quê? Ele começa com muita força e depois ele segue caindo um pouco mais fraco. Quebrou a linha de tendência, né? Para quem já está vendido, 0 trade. Para quem é mais agressivo, tem uma compra aqui, né? Essa barra reverte o fechamento de várias barras, só que é uma compra muito mais agressiva, que você está contra a tendência maior, uma tendência muito forte aqui. Tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo, ou lá no grupo do Telegram, né? Se você não participa ainda, o link tá aí na descrição. Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo. Então, desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima!